Senhor. Bom dia. Alegrei, como me disseram. Gente, coisa linda. Vamos de novo? Vamos à casa do Senhor. Olha que liberdade, olha que alegria. Veja que prazer quando falamos. Alegrei, quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Vamos convidar os irmãos, vamos convidar os amigos, vizinhos, parentes, para ir aonde? A casa do Senhor. Que maravilha nessa manhã que o Senhor nos deu, nos despertou, que enquanto dormimos o Senhor nos sustentava. O Senhor tem nos agradado, tem feito em nós maravilhas, tem feito em nós o sustento, e tem se agradado desse convívio, que logo depois da nossa EBD, o Senhor nos traz ali também para um momento de comunhão. Irmãos, isso não tem preço, amém? Amém, porque não há preço, porque o preço já foi pago. Amém. Olha que maravilha. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos dado maravilhas no meio de nós. Ontem, ali no culto da manhã, no nosso sábado de oração, como Deus falou em cada coração, como Deus operou, como Deus tem operado. Vamos dizer para falar agora com Deus, vamos dizer, eu sou um milagre. Amém? Nós somos um milagre. Nós somos a representação de Cristo. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Que Ele contemple nesta manhã cada um dos irmãos, cada vida aqui, cada família representada. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos dizer quanto estamos felizes. Vamos esquecer tudo lá fora e dizer, Senhor, toma, como falou Paulo, toma a forja, o meu peso, toma em tuas mãos, porque eu quero te seguir, eu quero aprender de ti. E é assim que Ele faz. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos estar orando então e levantando um clamor, continuando levantando um clamor pela nossa igreja, pela família pastoral, pelos ministérios. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Soberano Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, dizer obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa. Queremos falar, cuida de nós, Pai querido, em meio ao tumulto das nossas emoções, do nosso dia a dia. Queremos entregar a Ti, Senhor, com perdão de nossos pecados, a semana que passamos. Mais uma semana de vida, em meio à luta, em meio aos transtornos do dia a dia, nós estamos de pé. Nós estamos aqui para Te agradecer, para louvar, para falar contigo, para ouvir o que Tu tens para nós. Ó Deus maravilhoso, soberano Pai, erguemos nossa voz agora, Senhor, em comunhão, toda a igreja, para dizer a Ti, obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado por esta porta aberta. Obrigado, Senhor, por cada família representada. Continua derramando o Teu bálsamo, a Tua unção, o óleo precioso, como banhaste, Senhor, no óleo de Arão. Venha derramar sobre a vida da família pastoral, trazendo vigor, transformação e renovo no coração. Aleluia. Obrigado, Deus, por cada vida aqui representada. Somos, Senhor, Seus filhinhos amados, que possamos continuar firmes, aleluia, e diante de Ti dizer, Senhor, ajuda-nos a caminhar. Não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, mas o autor e consumador da nossa fé. Em meio às lutas do nosso dia a dia, Pai, do trabalho, desemprego e doenças, palavras, Senhor, que tiram, Senhor, a nossa alegria. Nós queremos um Deus que tem dado, como falou hoje pela manhã, sabedoria. Oh, maravilha! Que possamos, Senhor, ter sabedoria para continuar firmes nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te apresentamos a Igreja Batista Central, mais um domingo em Tuas mãos. Continua conosco, amado Deus. Em nome de Jesus, amém. Foi uma lição maravilhosa, entre tantas, né, que nós temos aprendido. E o temor do Senhor e a ética contemporânea. Todo o tempo, né? Temos que ter essa sabedoria, porque a palavra ela é viva, a palavra é eficaz, a palavra está dentro de cada um de nós. Quando ali nos colocamos aos pés do Senhor. Nós
lemos todo mês o Provérbios 8, né? E nós nos atentamos no 17, 8, 17, que diz: eu amo os que me amam, os que me procuram e acham. Que maravilha! Como é bom ter esse encontro, como é bom saber que temos um Deus a quem recorrer. O socorro vem dele e é tudo para ele. Somente olhar e levar nossos olhos para os montes, olhar à frente, olhar para cima e dizer: eis-me aqui, Senhor, vem o meu socorro, vem o meu encontro. E com certeza não foi diferente em cada classe essa lição tão maravilhosa que o Senhor nos deu nessa manhã. Eu pedi autorização do meu pastor para trazer algo que está dentro do contexto do nosso estudo nessa manhã e que nos fala assim. Achei interessante e até escrevi, um pouco engraçado, né? Que o pastor diz assim: minha avó dizia, só há duas coisas na vida para você se preocupar. Se você está com saúde ou se você está doente. Mas se você está com saúde, então não há nada que se preocupar. Mas se você está doente, você tem duas coisas para se preocupar. Se você vai melhorar ou se você vai piorar. Se você melhorar, então não tem nada que se preocupar. Mas se você piorar, então tem duas coisas para se preocupar. Ou se você vai viver, ou se você vai morrer. Se você viver, então não tem nada para se preocupar. Se você morrer, você tem duas coisas para se preocupar. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Se você for para o céu, nada a se preocupar. Mas se você for para o inferno, você tem duas coisas para se preocupar. Você tem duas coisas para se preocupar. E é isso mesmo. Porque um será o quê? Torrado, morto eternamente. Mas se você seguir o céu, você não tem nada a se preocupar. Então, aceite a Cristo antes da partida. Por que estou lendo essa reflexão? Porque no momento, acredito eu, com certeza, nós cristãos, nós só temos uma coisa a se preocupar. Amém? Que é a nossa ida com Cristo eterna. Essa que me preocupa, com certeza, todos nós cristãos. O mundo diz: para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? E nós sabemos para onde iremos. Para os braços do Pai. Quando ali o irmão colocou na família do irmão Luiz, e também eu subindo mais uma... Assim, nós sabemos que o câncer, ele vem, né? Então, a qualquer momento. Nós perdemos uma moça tão jovem, deixou uma menina de 6 anos, até sexta-feira estava conosco, dia 2 agora estava conosco, iria fazer 40 anos, dia 21, hoje é dia 5, então foi rápido. E senti demais, irmão, senti demais. Porque a pessoa que estava ali, né, dia 2, hoje é 5, então ontem foi 4. E ela veio a falecer. Alegre, linda, jovem bonita, deixando ali a filha de 6 anos, estava também na festa conosco, a abertura do Outubro Rosa. Então, no meu pensamento, quando eu ouvi isso aqui, que eu escrevi, eu disse: Senhor, eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que me apresentar ao Senhor todos os dias. Porque às vezes não dá tempo. Eu tiro por mim quando tive desmaio, né, 2 vezes, uma caiu em casa, outra na rua. E o pastor não dá tempo nem de falar Jesus, porque a gente não sente. A pressão foi a 4, 6, apaga. Então é o tempo todo, clamando, buscando. Enquanto pudermos aqui estar. É a frase que os jovens usaram no mês passado: estamos de pé. É continuar de pé mesmo. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Essa doença, ela trava, como tantas outras doenças, como temos estudado. É renunciar mesmo o mundo, renunciar as coisas do mundo. E essa lição também vem dando essa continuidade da sabedoria. E lá em João 14, 6, pode colocar para
Nós, mãe. Lá em João 14, 6, ele fala para nós, vamos todos? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí nós sabemos que ele transportava o discípulo, ele falava, mas nós somos, né? A continuidade, nós somos discípulos de Cristo. Então ele nos fala o tempo todo, só há um caminho para a salvação eterna, por meio dele e para ele. E é esse cuidado que nós devemos ter. Estar atento à voz que escutamos. Esse dia a dia, essa lição, né, da ética contemporânea, ela fala bem isso, ela é bem clara. O mundo moderno, as coisas modernas, o que nós precisamos? Ó, lá em Tiago, refrear de línguas, refrear de muitas coisas à nossa frente. Nem tudo que a gente vê é bom para o cristão, não é isso? Nem tudo que a gente vê à frente do mundo moderno é bom para nós. Nós temos que ver isso e dizer, Senhor, preciso realmente, principalmente os jovens, né, nós falamos sobre isso, renunciar muitas coisas que estão à frente. Não achar que é natural. Não, não é natural. Nós vivemos na contramão de muitas coisas, ou na verdade, na contramão do mundo. E a escolha que temos visto, essa é a escolha. Porque lá fora a gente vê a perdição. Lá fora as escolhas é do vai e vem. Na verdade, ainda nem sabem, né? É um pouquinho ali, uma loucura aqui, um grito ali, uma festa. E ali eles não querem renunciar. Assim como a gente tem visto os nossos jovens. Então é continuar orando mesmo pelos nossos jovens, tá? Buscando ao Senhor, para que Ele se alimente mesmo da palavra, possa estar, se possível, conosco no sábado agora, né? Para confrontar o que eu li há pouco. 2 caminhos, por que 2 caminhos? Aí eu fui lendo, e disse, Senhor, me desperta para alcançar isso aqui, ó, somente um caminho. Amém? Obrigada. Irmão Flávio não está aí, então. Ministério de Louvor, né? Ministério de Louvor. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. A gente está louvando, adorando, exaltando o nome de Jesus. Oh,
eu vim te agradecer, Deus, por a gente estar tendo esse momento de adoração a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, porque eu tenho certeza que se nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, Pai, não é à toa, o Senhor tem o que falar com a gente, Pai. Pai, fala nos nossos corações, Deus, abra nossa mente, abra nosso coração para que a gente possa receber a Sua palavra, Pai. Senhor, desde então, Pai, eu entrego esse culto, Pai, em Suas mãos. Por isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. O nosso vice-presidente Paulo está com a palavra, vai trazer a mensagem. Amém. Davi, tem que assistir. Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Eu acho que não há ninguém aqui que eu não falei, eu dei aquele abraço, né? É um grande prazer estar aqui com os irmãos desta manhã, né? Eu agradeço a Deus pela vida desta igreja, pela vida de cada um dos meus irmãos, né? Desse exército do Senhor, desse aprisco de ovelhas que o Senhor tem neste lugar, né? Nós acabamos de cantar esse hino aí, né? O Senhor, onde tivemos servo dele, lá ele está olhando por nós, né? As 99 ficam em segurança, todo o aprisco, mas se tiver uma desviada, o Senhor estará lá buscando por ela, né? Porque ele ama as suas ovelhas, elas foram compradas pelo seu sangue, né? Naquela cruz do Calvário. Irmãos, hoje nós tivemos, né, mais esse estudo, né, de Provérbios, onde vem nos advertir sobre a verdadeira sabedoria, né? A verdadeira sabedoria está em temer a Deus e adorá-lo como Senhor e Criador de toda a existência, tanto da natureza como humana, animais, de tudo, do vento, do fogo, da luz, né, das trevas, tudo foi criado pelo Senhor, para a honra e para a glória do nome dele, né? Quando estiveres nas trevas, longe de Deus pelo pecado, o Senhor contempla e tira de lá. E quando vem para a luz, está pronto para adorar em nome de Jesus, porque já foi lavado e glorificado, né? Um novo ser, uma nova natureza em Cristo Jesus. E esse livro de Provérbios, ele nos traz assim grandes, né? Assim, quero que a gente contemplar o que está escrito ali e meditar bastante na verdadeira sabedoria, né? Coisa mais simples que às vezes a gente passa muito por cima, e quando a importância da lição é tão grande, que Deus usa os servos dele, que estudaram, né, esses livros dos profetas, né, inclusive a sabedoria de Salomão, que foi dada por Deus para nós hoje usufruirmos dela. E há detalhes que, se a gente não prestar bastante atenção, não meditar, às vezes a gente perde de entender algumas coisas, né? Então na lição é importante isso, porque ela vem mais esclarecida para nós, né? Muitas vezes, quando a gente não pode estar aqui na escola bíblica, mas a gente em casa estuda, ora e pede a Deus: Senhor, tenha misericórdia, me faça entender esses textos mais difíceis da tua palavra, meu Pai, porque o Senhor é meu Pai, eu preciso saber daquilo que o Senhor quer para mim. Então é interessante, querido, nós sermos revestidos dessa sabedoria do Senhor, da que vem do alto, né? Porque a de lá, ela é maravilhosa, ela é boa, perfeita e agradável, né? Então é importante nós estudarmos a palavra de Deus, orarmos, ficarmos vigilantes, né, no Senhor. Nós estamos vivendo dias, queridos, neste mundo que a gente às vezes fica perplexo com muitas coisas, né? Hoje eu estava tentando fugir de alguma coisa que o Senhor estava querendo colocar no meu coração, mas não adiantou. É o que eu vou trazer essa palavra agora pela manhã, tá? É sobre um alerta para os cristãos, da necessidade do revestimento do poder de Deus em nossas vidas. Nós estamos vivendo momentos nesse mundo, querido, onde o diabo tem feito um salame total na sociedade mundial. Não vamos dizer só no Brasil, não, no mundo inteiro, tá? Eu vou convidar os amados irmãos para irmos lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6,
de 10 em diante, de 10 a 24, nós vamos ler aqui, os irmãos, fiquem tranquilos, nós não vamos passar de 3 horas da tarde não, tá? Fiquem tranquilos, que vai dar tempo de fazer o almoço. É só uma meditação para a gente ver da necessidade do alerta que a palavra de Deus nos traz o tempo inteiro. Porque muitas vezes passamos por algo que desprezamos, que achamos que é normal acontecer. E muitas vezes por trás disso está Satanás com suas astúcias, com suas maquinações, usando muitas vezes, né, a hierarquia que ele tem. Paulo vem trazendo aqui isso, para que a igreja fique atenta nesse momento, para que a igreja busque no Senhor essa força, essa armadura, para poder lutar contra os principados e potestades. Nós temos visto que o diabo não sossega, ele não dorme, ele não tem sossego, né? Ele está sabendo que a hora dele está chegando, né? Jesus, cada dia que passa, a nossa redenção está próxima, mas a destruição dele também. Então ele tem feito de tudo neste mundo, querido, invertindo valores, né, para poder trazer a sociedade a viver com a convicção do nada a ver. Uma palavra completamente diabólica, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver, tanto para aquele que é salvo, para aquele que não é salvo. Para o que é salvo, tem a ver que ele é salvo. Ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E para quem está no pecado, que não aceitou Jesus, perdição. Então tudo tem a ver. Inclusive o salário, o pecado ele tem salário, né? Que é a morte. Ele tem salário, tudo tem seu salário, né? Toda semeadura ela tem a sua colheita. A rejeição a Deus, ela é, queridos, perdição, colheita dela. O afastamento por causa do pecado. Mas também aqueles que reconhecem pecadores, que se reconhecem necessitados da graça, da misericórdia de Deus, também tem uma boa colheita na sua vida. Então, quando Deus colocou lá atrás, desde Moisés, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, foi para o ímpio e pecador que ele colocou, foi para todos. E o Senhor ainda dá a dica: escolhei vós o bem, ou seja, escolhei a vida para que viva. E vida verdadeira só com Deus, só com Jesus. Vamos ler? Efésios 6, de 10 em diante. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos prestar bem atenção nessa leitura, queridos. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que nós temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade, ou seja, do pecado nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, ou seja, com a fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a qual nós estamos lendo aqui agora, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Ora, para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo, o qual vos envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado
e Ele vos conforte o coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e eterno, louvado seja o teu nome, Deus. Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos aqui na tua casa nesta manhã, ó Deus, os teus filhos, as tuas ovelhas, Pai. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos compraste com o teu sangue, ó Deus, e nos remiste, nos lavaste, Senhor, nos purificaste dos nossos pecados. Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder estarmos aqui reunidos, Pai. Nós te amamos e somos amados por Ti. Isso nos traz a certeza de vitória, Deus, de uma eternidade junto contigo, Senhor. Agora, Pai, fala com nossos corações, ó Deus. Sabemos que temos um inimigo feroz contra nossas vidas aqui neste mundo. Sabemos que temos que lutar, ó Deus, contra algo que nós não podemos ver, mas podemos sentir a ação dele em muitas vidas, Senhor, inclusive no mundo. E muitas vezes no meio da tua igreja, Senhor, tenha misericórdia, repreende o mal. Nos ajude, Senhor, nos oriente com o teu Espírito Santo, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Guarda aqueles que não puderam estar aqui, cura os enfermos, libera os oprimidos do inimigo, fortalece os fracos na fé, Senhor. Traz de volta aqueles que estão desviados do teu caminho. Ó Deus, pedimos por este bairro, Senhor, nós temos orado pela conversão dessas almas, ó Pai. Tantas pessoas enganadas e perdidas, ó Deus, neste mundo, sendo atacadas por Satanás, as famílias, ó Deus, as vidas, pessoas viciadas, drogadas, perdidas, longe de Ti, sendo sacudidas pelo inferno. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode transformar cada vida. Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor traga essas ovelhas perdidas, Senhor, para a tua casa, para o teu aprisco, para ouvir a tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, nós, ao meditarmos nesse texto aqui, nós sabemos que, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né, e pelo amor de Deus, pela sua graça que temos alcançado, né, nós somos salvos. Estamos, né, com a nossa eternidade com o Senhor garantida, porque alguém morreu pelos nossos pecados. Alguém nos salvou e nos purificou de um pecado, de uma coisa terrível, daquilo que era que nos afastava de Deus. E a Bíblia diz que não é o pecado que faz separação entre vós e o vosso Deus. Nós sabemos, querido, que mesmo sendo salvos e libertos, né, e reconhecendo o Senhor, Deus Pai, como Criador de todas as coisas, o Senhor Deus Filho, que veio aqui se sacrificar pelos nossos pecados e nos salvou, mas ainda continuamos aqui nesta terra, nessa peregrinação. E nessa caminhada, querido, nossa para a eternidade, nós temos muitos obstáculos. A igreja do Senhor, as suas ovelhas, ainda está neste mundo, num mundo tenebroso, cheio de pecados, um mundo que vive dominado pelas hostes espirituais da maldade, por Satanás, com suas hierarquias. Nós vamos ver aqui principados e potestades atuando nesse mundo de forma terrível. E não é só lá com aquelas vidas que já estão na mão dele, mas também tentando assim tirar da igreja o privilégio e a alegria de servir ao Senhor, usando muitas vezes todos os meios de nos tentarem contra as nossas vidas, contra a nossa fé. Então Paulo usou aqui, né, enviou Tíquico, um servo do Senhor, né, um ministro da palavra de Deus, que fosse ali entregar esta carta à igreja. E nós vemos desde lá do início Paulo falando da salvação para eles, né, nesta carta, e aqui ele vem terminando com: olha, vocês são salvos, vocês já são selados pelo Espírito Santo, vocês já ouviram a palavra de Deus, foram convencidos, foram selados, vocês têm agora um cabeça que é Cristo da igreja. Paulo vem falando depois da graça libertadora, que nós não merecíamos isso, e realmente hoje nós temos essas condições, que somos salvos pela graça de Deus, né? Nós temos essa consciência, mas ele vem trazendo, querido, que vários ensinamentos sobre a santidade que o povo deveria de viver, né, longe do mundo, mas também vem alertando agora sobre um inimigo feroz
maligno e poderoso contra aqueles que não se vestem dessa armadura do Senhor. Olha a importância, queridos, ele vem dizendo aqui, olha, tudo bem, você já ouviu, mas agora finalmente, no verso 10 ele vem dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o verso 10. E irmão, coloque para nos acompanhar, por favor. Né? Então ele dizendo, finalmente agora eu já falo para vocês que já são salvos, vocês se fortaleçam no Senhor, porque por nós mesmos nós não temos força nenhuma. Paulo era um homem, queridos, não exaltando a pessoa de Paulo, mas exaltando a pessoa de Cristo, que o fez uma nova criatura, né? Então ele sabe que a vida que ele vivia lá, perseguindo os cristãos como um assassino, como um homem que achava que era fazer a vontade de Deus, essas coisas todas, perseguir os cristãos, que ele era dominado por uma mente completamente contrária à vontade de Deus, uma mente maligna. Então ele vem aqui dizendo, olha, eu era fraco lá, mas agora eu sou fortalecido pelo Senhor. Então vocês se fortaleçam nele e na força do poder dele, porque agora esse amor que eu prego do Senhor foi uma mudança de vida que Deus fez na minha vida. Eu vivi uma experiência na mão de Satanás, né? Eu fui um homem que perseguia a igreja, achava eu era um religioso, mas agora eu tenho noção de quem guiava a minha vida antes de eu ter aquele encontro com Cristo. Então vocês fiquem apercebidos, vocês se fortaleçam no Senhor. Não vai pelos conselhos de homens, de pessoas pecadoras, mas se fortaleça no Senhor e no poder que Ele tem contra Satanás. Porque eu achava que tinha poder para lutar, mas era uma força contrária que estava me levando à perdição. E Paulo, queridos, ele é um homem que foi ali cuidadosamente cuidado por Cristo na vida espiritual. Muitas vezes a ansiedade no início tomou conta dele ali, logo que ele se converteu, naquela euforia de querer pregar. Levou 14 anos do Senhor trabalhando naquele coração. Paulo não é assim, não vai para tal lugar de direito, o Espírito Santo não deixou que nós irmos. Então, queridos, olha só, ele foi fortalecido, ele vem dizendo aqui, fortalecido no Senhor, porque é dele que vem o poder. No verso 11 ele diz, se revestir. Ele fala, se fortaleceu da quarta, agora se reveste disso. Você se firma, não deixa brecha nenhuma para que os dardos entrem, porque vão vir os dardos inflamados do maligno contra a nossa mente, contra a nossa natureza humana, dizer para nós que poderemos fazer tal coisa, e sendo que não podemos fazer. Então, muitas vezes o diabo ele tem ocultado em muitas igrejas, queridos, infelizmente, né, ideias de aceitar coisas de fora que não agradam ao Senhor, para poder manter as igrejas cheias. E não é por aí que acontece, né? É isso que Satanás tem feito aí. Vários poderes, né? Várias transformações de coisas que agradam aos olhos humanos e vai, né, contra a palavra de Deus. Então Paulo vem dizendo, você se reveste dessa armadura de Deus para poder permanecer firme contra as ciladas do diabo. Elas vão vir. Elas vão vir contra a sua vida, contra a sua família, tentando desestabilizar os pais com os filhos, os esposos com a esposa, causando separação, causando tristeza, dor em muitas famílias, consequências terríveis do estrago, que se não estivermos revestidos do poder de Deus, contra as ciladas do inimigo, né, as pessoas caem. Então Paulo vem dizendo agora aqui no verso 12, porque não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, não é contra as pessoas, né? Muitas vezes a gente ignora, odeia alguém, pega uma ira sobre alguém, mas não quer ter. O coração da gente muitas vezes é contaminado, a nossa mente por isso. Mas quando você olha para uma pessoa, querido, que você no momento não está gostando daquelas coisas que ela faz, você está, a amargura, a ira está entrando no seu coração e não o perdão e a misericórdia, é onde começa Satanás a trabalhar na tua mente, a poder causar, né, discórdia entre, falta de perdão, falta de amor, tudo. Ele usa vários cilados, são vários. Cilados são laços. Muitas vezes é um laço pequenininho de uma coisinha que você hoje acha que não tem nada a ver, mas lá no futuro você vai ver que você poderia ter resistido àquela vida de Jesus. Então ele tenta contra nós para que nós nos desunir a igreja, desunir os irmãos, desunir você com a amizade boa que você tem. Então as ciladas deles são assim, quer que você luta contra pessoas.
né? Como se fosse contra as pessoas mesmo. Muitas vezes ele vai usar uma mente deturpada de alguma coisa para poder te afrontar, falar coisas com você que não te agrada, para você sair da graça. Então, queridos, toda vez que você sentir o mal, a aparência do mal, invoca o Senhor, né? Resistir ao mal não é combater lá contra ele, não, é você fugir dele. É você demonstrar amor àquele que vem demonstrando ironia contra você, maldade contra você, né? Você pode se afastar dos problemas, das coisas, sem deixar perceber que você ficou magoado, você pediu misericórdia a Deus, você pediu força. Então não é contra a carne e sangue que temos que lutar. Mas agora ele vem dizendo sobre a hierarquia que é, mas sim contra principados. Olha só, contra potestades, são coisas demais. Então a guerra espiritual que há entre o céu e a terra, né? Onde nós não podemos ver com nossos olhos comuns, mas pelos olhos da fé a gente vê as maldades, as coisas ruins, né? Os principados, as potestades atuando em coisas malignas terrivelmente na sociedade, na vida das pessoas, aproveitando das fraquezas da carne, né? A luta é muito grande, né? Então nós temos que ficar atentos o tempo inteiro, porque essa hierarquia maligna, ela quer tirar da igreja o privilégio de servir a Deus, de viver ali em comunhão com sabedoria e graça de Deus na nossa vida, né? E nós temos visto as inversões de valores que está acontecendo, né? E até na nossa política, muitos concordando e aprovando as leis para poder satisfazer a vontade de muitas pessoas. Hoje, se você falar de algo, de alguma religião, você é um perigo, você está sendo detonado. Há poucos dias aí, uma pessoa da minha família veio falar comigo. Poxa, a gente, sem querer, falou lá que a gente detesta esse negócio de macumba, coisa e tal. E uma pessoa que se dizia amigo da família, que é espírita, disse que iria entrar com um processo contra, dizendo, né, sobre a formação religiosa, a intolerância religiosa. Olha que coisa horrível, porque uma pessoa da família simplesmente falou que jamais pisaria num lugar desse, e a pessoa se dizia amiga da família, e hoje ameaça, né, a trazer um processo só porque a pessoa falou intolerância religiosa. Então hoje você tem uma grande coisa, uma grande luta em dizer e pregar o Evangelho para algumas pessoas, que você tem que usar muita sabedoria para que você não vá ali arrumar um encrenco. O diabo é sagaz, ele atua na mente das pessoas, no mundo, de forma terrível, e ele tem se manifestado claramente, nós temos visto isso, e muitas vezes ele tem sentado se manifestar dentro da própria igreja. Essa semana, eu estava comentando aqui na classe, semana passada, logo no início da semana, né, eu tive os probleminhas aí, cansado, né, com a Paula, minha filha está internada de novo, peço que os irmãos estejam em oração por ela, e pela graça de Deus, a tempo, ainda conseguimos resgatá-la de novo, está lá, então não tem nem prazo, né? Só o Senhor sabe quando eu vou tirar ela de lá. Né? Estava um ano, né, lutando, um ano, estava indo para a igreja, a mãe dela estava lá, lutando, dizendo que queria se batizar de novo. E do nada, mas uma coisa terrível, vindo do médico, saiu, pulou da van e falou: minha mãe vai pagar lá no próximo ponto, ela vai pagar minha passagem aí. Minha mãe ficou ali, a avó teve que subir, e ela por 15 dias desapareceu andando por aí. E ela tinha chorado, prometido: pai, nunca mais vou me ter isso. O Senhor me perdoa o que eu fiz com o Senhor, pela minha filha. Eu já te perdoei há muito tempo, porque eu sei que a minha luta não é contra ela, é contra algo muito mais terrível, né? E ela acabou indo, né, para esse lugar de novo, essas coisas, foi muito triste pegar. Eu tive que entrar em luta corporal com a minha própria filha, amarrá-la para poder tirar ela onde ela está, no meio da droga. Então, mas eu não desisto dela, eu amo minha filha, eu sei que o Senhor ama muito. Várias vezes veio na minha mente assim: larga isso do lado, Senhor, larga isso, quer se danar que se... Não, eu não vou desistir dela. Eu tenho fé em Deus, que Deus pode rever aquele coração dele, né? Nem que seja para remir e levá-la, mas ela um dia vai voltar para o braço do Senhor. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa convicção dentro do meu coração. Ele fez isso comigo, eu resisti até a última forma, né? Mas há 35 anos atrás, ele me resgatou de verdade. Então,
Eu tenho fé que o Senhor também possa fazer isso pela minha vida, né? E porque a luta é muito grande. O diabo é sagaz, ele bota coisas na mente das pessoas que ao mesmo tempo é necessidade de vigiarmos, de estarmos com o nosso capacete da salvação, a nossa mente firmada no Senhor, em tudo que está aqui na palavra de Deus, em oração e vigiando em todo o tempo. Paulo falou: olha, vocês vigiem, vocês orem, vocês se firmem com o Evangelho da Paz, com a palavra de Deus, porque a luta vai ser grande contra os principados e potestades. Então ela vem de várias maneiras, ela vem nos causando desânimo, ela vem através de uma enfermidade que temos, ela vem através de um momento de fraqueza nossa, em que a gente não quer tolerar nada nessa vida, nem vir para a igreja mais, a gente quer vir muitas vezes. Isso acontece conosco, a luta é grande. Se nós não estivermos com o poder de Deus, com a armadura e o poder dele de permanecer firme contra as ciladas do inimigo, ele vai se aproveitar disso, né, e vai querer nos derrotar. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, em nome de Jesus, né? Nós temos que lutar, né, contra todos os principados e potestades do mundo das trevas, do mundo de trevas, ou seja, do pecado, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, permanecer firmes. O dia mau, ele vem para todos. Ele vem para o crente, ele vem para o ímpio, ele vem para todo mundo. Vem os momentos de alegria, vem os momentos de choro, vem os momentos bons, os momentos ruins, os momentos de necessidade, os momentos de fartura. E nós temos, querido, que aprender a conviver com a armadura de Deus em todos esses momentos, né? Então ele diz que nós devemos de estar firmes, cingindo os nossos lombos, né? E Paulo vem nos dizer que nesse dia mau, se nós não estivermos firmes, o diabo vai ter mais facilidade de atuar contra nossas vidas. No verso 14 ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Olha só, né? Com o que é a verdade? Cristo, a palavra, né? Com convicção de que, mesmo não podendo vê-lo, mas sabendo que Ele está conosco, nos guardando, né? Pela sua palavra, pela sua verdade, com a couraça agora da justiça, ou seja, um pecador que vestiu uma nova veste, a couraça da justiça divina, que foi justificado, que foi convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, do juízo e da justiça de Deus, para aqueles, né, que não aceitarem Cristo, que não estiverem preparados. Então, queridos, nós temos que estar cingido, né, com o nosso corpo com a verdade, vivendo ela, vestindo essa couraça maravilhosa da justiça, que é a força que Deus nos deu no crer na palavra dele. E ele vem dizendo que, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, do Evangelho do amor, do Evangelho da paz, que não causa confusão na cabeça de ninguém, porque a gente não prega vários deuses, a gente só prega um Deus, o único que existe, que é Jesus, o Salvador. Então, este é o Evangelho da paz. É você ter paz, ter paz com Deus, tranquilo, paz para aqueles que te perseguem, porque eles são carne e sangue, usados muitas vezes pelo inimigo. E muitas vezes a nossa luta não é contra eles. Vocês não vão entender? Amém. O que é claro que eu tenho que nos dizer do revestimento? Porque muitas vezes, querido, a gente se pega lutando um contra o outro. Muito contra a pessoa que tem uma batalha, vantagem, um soco na cara do fulano. Uma vez o Fábio contou um caso que aconteceu de uma pessoa que detestava o pastor. E dizia, um dia o cara manifestou e disse assim: eu tenho uma vontade de dar um soco dentro da tua mãe, que você te quebre tudo. O pastor não se abalou não. Ele virou para ele e falou assim: tá bom, se você me jurar uma coisa diante de todo mundo aqui, se você me der esse soco na minha cara, mas você ficar meu amigo depois, eu deixo você dar esse soco na minha cara. Mas se você ficar meu amigo, se você prometer que, se você tiver palavra de que vai ficar meu amigo, que eu vou ganhar a sua amizade. Aquele homem desmoronou. Que força que ele tinha para bater nele.
Ele apertou a mão dele, abraçou e chorou muito, e reconheceu que uma manifestação do inferno estava ali, tentando, né, fazer com que ele cometesse aquela atitude criminosa, uma agressão física, e um ódio que brotava dentro foi destruído em nome de Jesus. Olha como o servo do Senhor tem que demonstrar o Evangelho da paz, né? Queridos, é muito sério a nossa luta. Muitas vezes as pessoas levam as coisas de lugar. Eu vi um certo período, agora até que graças a Deus deu uma diminuída, né? Antigamente os irmãos se lembram, quando a gente tinha um ruídozinho na calça, um buraquinho assim que causava. Muitas vezes o varal era de arame, os irmãos, né? Aqueles arames, né? Farpado que a gente fazia aquilo, né? Não tinha hoje esses filhos de arame liso. Então aquelas coisas, eu furava a calça, a gente ficava com vergonha de usar aquela calça, trocava para outra. Hoje as pessoas andam com aquilo como farrapo. Então foi incutido na mente de muita gente, inclusive crentes caíram nessa moda aí, né? Já caiu como farrapo, você compra uma calça de R$300, daqui a pouco você vai manda. Gente, a humilhação. Eu vi uma menina sentindo mal, sentindo frio, entrando pelos pés, ela querendo tapar, para quê? Olha a escravidão que torna a vaidade, isso que o diabo tem feito na mente das pessoas, né? Essa semana eu estava passando, eu estava lá em Niterói, estava aí no ponto, estou vendo dois rapazinhos vindo lá atrás. Dois rapazinhos vindo, conversando normal, pegou na mão do outro e fez assim. Olha, é assim que o diabo tem trabalhado, dentro das universidades, né? Tem uma sobrinha que está fazendo direito na UF lá, em Niterói. Ela falou comigo, tio, você não tem noção. O que eu sofro de bullying naquela escola? Deixa eu falar. Continuo fazendo a tua parte. Se forma juízo, pela graça de Deus, um menino inteligente, né? E está lá, continua fazendo a tua parte. Você é diferente. Você é do Senhor. Canta louvor na igreja, canta a Bíblia de São Gonçalo. Então continua fazendo o teu exemplo. Você deixa eles vão continuar vendo em você algo diferente. Eles sabem que você é cristão. Você carrega uma coisa diferente que você, que é a luz de Cristo, não o espírito do engano que está aí no mundo aí, né? Então você, um dia quando essas pessoas caírem em si, esses jovens, se um dia não se arrependeram, Carol estava certo, Carolzinha estava certa. Então vamos permanecer firmes contra esse lado do diabo, né? Paulo, tomando sobretudo, verso 16, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos, porque os irmãos se lembram, na época, como Jerusalém era bem muro, sitiado, e para eles entrarem ali, os inimigos para entrarem, né, eles não conseguiam, porque era bem vigiado, mas eles por cima do muro queriam, né, eles tinham como atacar só pelo alto. E não tinha as bombas como tem hoje de jogar os mísseis e cair lá dentro. Não existia isso, né? Hoje tem, o diabo é tão sagaz que infelizmente botou isso aí hoje no país, destrói o outro daqui. Mas naquela época não. Então quando foi Paulo na época, ele vem falando aqui sobre Jerusalém, ele vem alertando da fortaleza que era Jerusalém, né? A fortaleza que nós temos, ela está aqui na nossa mente, ela tem que estar protegida. E na época, os dardos inflamados eram as flechas que eles botavam, uma bucha acesa na frente, para bater lá dentro. E como se usava muito aqueles fardos enormes de fenos, né? Dos cavalos, para fazer colchão, para fazer aquelas coisas, se usava muito isso. Então lá dentro incendiava, onde batia aquelas flechas, os dardos. Então ele veio comparando a nossa mente, né? Que é protegida, que ela seja como um capacete, fechada totalmente, não só aqui nas laterais, mas totalmente fechada para que os dardos batam, né? E pela fé eles são derrotados, porque nós somos agarrados aqui firmes, cingidos com o Senhor, na fé, na palavra de Deus, na oração, né? É assim que a igreja tem que viver, né? Pregando o Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é o nosso escudo, porque nós temos na palavra de Deus e na providência de Deus, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eles não vêm apagados mais, eles vêm acesos. E quando eles batem na mente, eles vão perfurando a mente do crente.
né? Não pode deixar, tem que estar firme, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, isso aqui, ó, vigiando o tempo inteiro, né? No verso 18 ele veio dizendo aqui, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, olha só, para o mesmo fim, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu tenho que orar pela minha vida, eu tenho que orar pela minha família, eu tenho que orar pelos meus irmãos, no mundo inteiro, né? Pedro diz lá que mesmo as aflições os nossos irmãos sofrem no mundo inteiro, são perseguidos no mundo inteiro, são caluniados, né? São tentados o tempo inteiro a deixar que essa mente deles seja atingida pelos dardos inflamados do maligno. Nós somos tentados, Pedro. Duvido que cada um de nós aqui não é tentado a deixar o Evangelho, a deixar Jesus, a deixar o melhor que a gente tem. Tem hora que ele quer botar na nossa mente alguma coisa, mas aqui está melhor, aqui, esquece esse negócio de salvação, de eternidade, porque ele sabe que ele já está perdido lá, para ele não tem mais salvação, né? Então ele quer nos tirar esse privilégio de alegria de servir a Deus. Então ele manda orar com toda a súplica, no tempo inteiro, né? E vigiando com toda a perseverança e súplica. Ele vem pedindo oração por ele também, porque mesmo ele sabendo ser um pregador, conhecedor de todas as coisas, ele pede à igreja para pedir a Deus para dar força a ele, para com sabedoria ele continuar pregando o Evangelho e escrevendo suas cartas, né? Está no verso 19. Agora nós vamos ver que diferença de embaixador. Olha só, né? No verso 20, depois ele vem falando de todas essas coisas, essas lutas, né? E prevenção contra elas, ele vem dizendo, pelo qual sou embaixador em cadeias. É o único embaixador que a gente vê falar que estava dentro de uma cadeia, Paulo. É aquele que está pegando o Evangelho. Ele estava preso ali, mas a palavra de Deus, ele falou, a palavra não está presa, ela está aqui, eu estou escrevendo o que Deus está me mandando, o Espírito, eu não estou aqui por um acaso. Deus fez uma obra na minha vida, eu sou o ministro do Evangelho, e o que o Senhor está me mandando pregar, iluminando a minha mente, o meu coração, através do Espírito Santo, eu vou passar para a igreja. Olha que mente, né? Maravilhosa. Um homem ciente de que ele viveu uma vida propícia longe do Senhor, sendo usado pelo diabo. Ele sabia que aquilo que ele carregava naquele coração dele antes de conhecer Jesus era treva pura. Então, quando a gente lê os evangelhos queridos, nós vemos que o poder satânico é muito grande contra a vida humana. Nós temos que estar vigiando o tempo inteiro, né? E ele vem dizendo aqui, olha, Tíquico, ele vai falar para vocês pessoalmente, quando entregar esta carta, da minha situação aqui dentro, né? Ora, para que vós também possais saber como estou, ou seja, aqui na prisão, e o que estou fazendo. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro no Senhor, vos informará. Creio na palavra que Tíquico vai falar para vocês. Tíquico está levando para vocês aí o meu estado aqui, essa palavra para vocês lerem, para vocês ficarem espertos, para vocês mostrarem a igreja, ler para a igreja, pregar para a igreja, na prevenção da luta que está oculta a sabedoria deles, no entendimento deles. Então é quando o inimigo que a igreja luta. Mas Deus nos garante uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, Senhor. Firme, com a armadura de Deus, tá? O qual vos envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele vos conforte o coração. Olha, Paulo estava atento, mas Deus está usando ele lá como bênção. Ele escreveu tudo isso aqui para vocês lerem, meditarem, continuarem perseverando em oração e lutando contra o mal. E lutando contra o mal. Nós também. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Ou seja, o amor de Deus, a armadura de Deus, seja com todos aqueles que amam o sacrifício de Jesus, que amam a sua ressurreição e a remissão pelos seus pecados,
amam a eternidade com o Senhor, que amam a sua vida. Amém. Então, querido, nós temos paz. Nós temos paz porque o Jesus, o Senhor Jesus, é a nossa paz. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde, né? Continue cuidando de nós, perseverando em oração, em súplica, né, pelos irmãos. Continuar firme aqui nessa comunhão linda, maravilhosa. Eu sinto muitas vezes falta, agora esses dias eu não tenho podido, porque por um período para cá, vim para a escola bíblica por causa de levar a Sandra lá em Santa Isabel. A Sandra não dorme bem, ela toma muita medicação, ela acaba não acordando cedo. Então, isso às vezes eu tenho que levar ela lá para não poder deixar ela, entendeu, pegar duas condições. Uma vez ela estava vindo de moto para lá, eu estava vindo, né, para cá, deixando ela indo de moto. Mas eu estava preocupado, porque eu andando de moto, por exemplo, quando pode ter um perigo, um acidente, né, por exemplo, não cai alguém. Então eu tenho tido essa incumbência de levá-la, né, lá, e à tarde, de noitinha, ela vai embora de Uber, né. Mas se Deus quiser, eu vou estar aqui mais com os irmãos aqui, tá? Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé. Vamos orar? Pastor Bruno, por favor, vamos ainda entrar assim com nós. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por este momento, Pai, onde podemos refletir na Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo, Deus, tem falado aos nossos corações. Não adianta, Senhor, o inimigo tentar contra nossas almas, contra nossas vidas, porque ele é repreendido em nome de Jesus. Amém. Todo mal, toda depressão, Senhor, toda enfermidade, ó Deus, seja destruída em nome de Jesus, lançada por terra, Senhor. Para que nós possamos ficar revestidos da Tua armadura, Deus, pela nossa fé no sangue de Jesus que nos redimiu, Senhor. Nós somos Teus, somos Teus filhos, ó Deus, somos salvos e remidos pelo Senhor, ó Pai. Sabemos que o inimigo tem tentado como igreja, Senhor. Ajuda-nos a ficar revestidos da Tua armadura, ó Deus, pela fé, pela oração, pela palavra, pela comunhão com o Senhor, ó Deus, com nossos irmãos também, Pai. Despeça-nos em paz, ó Deus, conceda-nos um domingo abençoado, Senhor, o restante deste dia, cuidados e abençoados pela Tua forte mão. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. O amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo, para que sejamos revestidos de poder, seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém.